Fala pessoal, tudo bem? Professor Lamarck aqui de novo. Olha só, gente, na aula passada nós trabalhamos sobre os conceitos lá da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, certo? Então o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos entrar aqui em resolução de questões, ou seja, aquilo que tem caído no Enem nos últimos anos, tá bom? Deixa seu like aí, não esqueça de compartilhar o conteúdo com vocês aí, curtindo, compartilhando, que a gente engaja aí nos vídeos e principalmente nós temos aí lenha na fogueira para queimar. Opa, em falar em lenha na fogueira para queimar, vamos falar então de alguns assuntos importantes aqui. Questão de 2015. Prova do Enem regular. Olha lá, ó. Os calendários são fontes históricas importantes na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens aí compõem um calendário medieval, né, de 1460 a 1475. E cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise no calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Pessoal, vamos lá. Ele fala de Idade Média, certo? Primeiramente, analisando as datas aí, nós temos um calendário que é do século XV. Olha, século XV, nós já estamos aí no quê? No final da Idade Média. Então, vamos lá. Com base na análise das imagens, nós temos vendo aqui, ó, os camaradinhas trabalhando no campo. Aqui nós temos um cavaleiro, aqui tosquiando uma ovelha. A galera tá aqui, beleza. Dá pausa e olha a questão. Com base nessa análise, nós podemos entender que, olha lá, natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Tá? Então, dessas alternativas aí, gente, de fato, era a única que se enquadra com características aqui do período da Idade Média. É uma questão tranquila, tá? A gente tem que pensar sempre que é natural, porque eu estou olhando e estou observando pessoas trabalhando de forma normal, no campo. Então, é uma questão que a gente considera fácil. Olha essa questão de 2015. INEP também uma questão Enem regular. A casa de Deus que acreditam una está, portanto, dividida em três. Quem perdeu a aula passada, nós falamos disso aqui, ó, desse monge aí, ó, Leão de Aldebaran. Ó, portanto, está dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. A ideologia apresentada por Aldebaran de Laon foi produzida durante a Idade Média. O objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados respectivamente. Olha lá, gente, na aula passada nós falamos muito sobre a força, o poder que a Igreja Católica ela exerce, né, dentro da sociedade. Então ela vai falar para vocês, ó, é uma divisão social que ela é natural porque Deus quis, digamos assim, que fosse assim. Então, pensando nessa divisão que o senhor, lá onde Aldebaran define, nós temos aí que, exatamente, justificar a dominação estamental. Se você perdeu essa aula, volta lá, eu vou deixar o cardzinho aí para vocês, então vai aparecer em algum momento aí para você clicar, tá bom? Próxima questão. Nós temos também, olha lá, uma questão de 2015, tá? Mas só que nem PPL. Não é possível passar das trevas da ignorância para a luz da ciência, a não ser lendo. Com o amor sempre mais vivo,
as obras dos antigos. Ladrem os cães, grunhem os porcos, nem por isso deixarei de ser um seguidor dos antigos. Para eles irão todos os meus cuidados, e todos os dias a aurora me encontrará entregue ao seu estudo. Texto 2. A nossa geração tem arraigado o defeito de repousar, admitir tudo que parece vir dos modernos. Por isso, quando descubro uma ideia pessoal e quero torná-la pública, atribuo a outrem e declaro: foi fulano de tal que disse, não sou eu. E para que acreditem totalmente nas minhas opiniões, digo: o inventor foi fulano de tal, não sou eu. Os textos são apresentados pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais no século XII no Ocidente. Comparando os textos, os autores discutem. Olha só, século XII, estamos falando ali já da Baixa Idade Média. Então nós temos um processo que estava acontecendo. O renascimento comercial, o renascimento urbano, né? Ou seja, o mundo está cada vez mais urbano e cada vez menos feudal, mas alguma coisa permanece, tanto na Alta Idade Média como na Baixa Idade Média. O que permanece, professor? Ainda a influência e o poder que a Igreja Católica exerce. Pensando nisso, dá pause, resolva, pensa. Olha isso! Então nós temos a produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da Igreja. O que a gente vai encontrar também, pessoal, ali na Baixa Idade Média, é a criação do Tribunal de Santo Ofício, um órgão que tinha como fundamento julgar e promover ações contra aqueles grupos que a Igreja vai considerar herege. Herege eram aqueles que iam contra as leis, as determinações da Igreja Católica. Tá bom? E aí tem os processos de tortura, de caça às bruxas, etc. e tal. Provavelmente você já leu sobre. Então vamos lá para uma questão, olha, de 2018. Ó, texto 1. É da maior utilidade saber falar de modo a persuadir e conter o arrebatamento dos espíritos desviados pela doçura da sua eloquência. Foi com este fim que me apliquei a formar uma biblioteca. Desde há muito tempo em Roma, em toda a Itália, na Germânia e na Bélgica, gastei muito dinheiro para pagar a copistas e livros, ajudando em cada província pela boa vontade e solicitude dos meus amigos. No texto 2, eu não sou doutor, nem sequer sei que trata esse livro, mas como a gente tem que se acomodar às exigências da boa sociedade de Córdoba, preciso ter uma biblioteca. Nas minhas prateleiras tem um buraco exatamente do tamanho desse livro. E como vejo que tem uma letra e encadernação muito bonitas, gostei dele e quis comprá-lo. Por outro lado, nem reparei o preço. Graças a Deus, sobra-me dinheiro para as coisas. Nesses textos do século X, me deu a informação importante aqui. Percebe-se visões distintas sobre os livros e as bibliotecas em uma sociedade marcada. Gente, a partir ali do século XI, nós temos o início do que a gente vai chamar de quê? De Baixa Idade Média, que caracterizou-se pelo quê? Pelo renascimento comercial, pelo renascimento urbano. Dá pause, leia, resolva. Isso, difusão da cultura favorecida pelas atividades urbanas. Na aula passada, eu tratei muito sobre a questão da importância dos monges copistas, né? Então, os monges copistas eram responsáveis por preservar e difundir o conhecimento greco-romano.
Por exemplo, se você quisesse uma Bíblia, você tinha que pedir um monge para que ele fizesse uma para você à mão. Beleza? Tranquilo essa questão? Gente, dúvida? Deixa no comentário aí. 2018. Olha lá. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estava cansado ou doente, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém, um estabelecimento central da Ordem Pascual II, estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental. Vamos lá. Candidato, o que eu preciso saber? Que esse evento aí está ligado a qual período da história? Século XII, 1113. O que aconteceu durante esse período? As cruzadas. Por que eu estou falando das cruzadas? Porque está falando de Jerusalém, está falando de Terra Santa, está falando aí do cuidado das pessoas, né, que estavam lá. Eram peregrinos ou eram pessoas que estavam doentes. Então veja só, eu tenho um evento importantíssimo que aconteceu lá na região de Jerusalém, lá na região da Ásia. Então esse evento aí está relacionado a quê? As cruzadas. As cruzadas. Então você tem que bater o olho nessa questão e falar o seguinte, isso é sobre as cruzadas. E ainda mais que o texto ainda me dá isso aqui, os Cavaleiros de Cristo. Aí o acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do quê? Da pause. Isso, ao surgimento do monasticismo guerreiro. Porque essa ordem aqui vai se tornar os hospitalários, uma ordem, por exemplo, aqueles que estavam responsáveis, os cavaleiros templários, de proteger o Templo de Salomão, uma ordem que nasceu aí, durante as cruzadas. Então, quando você bater o olho nessa questão, é uma questão para resolver de forma rápida, porque ele está tratando, te deu muita informação, principalmente aqui, aqui está a principal informação. Vamos pensar rápido para resolver esse tipo de questão, tá? Para não perder tempo aqui, você ter tempo de resolver a redação. Então vamos lá para a próxima questão de 2015, e nem 2015. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comerciais e industrial, digamos, modestamente artesanal, que ele apareceu como desse homem de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar. E de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Escuta, anota essa frase. O ar da cidade liberta, porque a cidade ela vai trazer oportunidades. E quando a gente fala de oportunidades, a cidade ela renasce com uma necessidade de padeiro, pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Eu preciso desses ofícios e tantos outros. E por isso nasce o que a gente vai chamar de corporações de ofício, que eram literalmente uma organização de profissões para determinar valor por serviço em determinado ofício. Quanto se cobra para fazer uma porta? Quanto se cobra para construir uma casa para 4, 5, 6 pessoas?
Então, as corporações de ofício, elas nascem justamente com uma necessidade das cidades. Dá pause, leia, responda. Então, olha lá. Olha lá. Relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. Por que a gente não pode pensar na importância organizacional das corporações de ofício? Porque nesse texto ele não está falando justamente do que? Dessa divisão, dessa organização, perdão, de profissionais. Mas eu preciso saber, professor, das corporações de ofício? Sim. Mas grande parte dos alunos, né, dos que fizeram o Enem nesse ano, acabaram errando e marcando justamente as corporações de ofício. Aqui eu tenho o quê? Uma necessidade de ler o texto com um pouco de atenção. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. O intelectual. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comerciais, industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como desse homem de ofício que se instalava nas cidades, nas quais impôs a divisão do trabalho. Ali, divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas em um só tempo. Duas coisas em um só tempo. O homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito. Duas coisas. Em resumo, um intelectual. Esse homem só apareceu com as cidades. E aí pergunto, o surgimento da categoria mencionada no período de destaque do texto evidencia justamente isso, a relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. Teve que ser duas coisas ao mesmo tempo. Só que teve muita gente, pessoal, que vai marcar C, porque ele vai entender, né, da importância das corporações de ofício e vai fazer essa associação. Só que o texto, ele está falando o quê? Da ideia de divisão do trabalho. Ele está falando que a pessoa ela tinha que se dividir, ela tinha que ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, se na questão anterior você tinha que bater o olho e responder rápido, nessa questão você precisa de quê? Atenção, leitura e principalmente compreensão. Saber sobre as corporações de ofício são importantes? Muito, mas nesse caso ela não está vinculada ao texto. Muita atenção, muito cuidado a isso. Próxima questão, lá de 2011. Essa questão é excelente. Quando a gente for tratar do café, do ciclo do café, lá no Segundo Reinado, com certeza eu vou estar falando dessa questão. O café tem origem na região onde se encontra a Etiópia, África, mas seu cultivo e consumo se disseminaram a partir da Península Árabe, lá nos muçulmanos. Aportou na Europa por Constantinopla, finalmente em 1615, gente, 1615, século 17, ou seja, lá na Era Moderna, ganhou a cidade de Veneza, que vai ser Veneza, Gênova, as principais cidades que vão promover a venda, a distribuição de mercadorias dentro da Europa. Quando o café chegou na região europeia, alguns clérigos sugeriram que o produto deveria ser excomungado por ser obra do diabo. O Papa Clemente VIII, contudo, resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã. A postura dos clérigos e do Papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa Ocidental pode ser explicada pela associação da bebida ao, porque ela se espalha na Península Arábica, logo pela questão do islamismo. Questão show, joia, questão rápida de ser respondida. 2011 ela. Vamos lá. Outra questão de 2011, olha que legal. Se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundido no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano.
pois que uma das características da cidade era ser limitada por portas e por uma muralha, que é característica lá do mundo feudal. As práticas e uso das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com... Então dá pause e responda. Tranquilo essa questão do George B. Isso porque as atividades comerciais dominam a partir do século XI, justamente o texto ele fala justamente dessa questão que o meio urbano, né, que se tornou cada vez mais presente, mas algumas coisas ainda do passado ainda estavam ali presentes. É uma questão que tem que ser rápido também de raciocínio. 2011, nós vamos para uma questão de 2024. Enem, PPL. Então a arte urbana, a arte das catedrais, extraiu dos campos vizinhos o principal elemento de seu crescimento. E foram os esforços de inumeráveis pioneiros, desmatadores, plantadores de cepos, construtores de valas e de diques que, no êxito de uma imensa expansão produtiva, levaram à sua realização. Tendo como cenário novas colheitas e jovens vinhedos, ergueram-se as torres de Laon, esculpida na pedra, a figura de bois de trabalho, as coroa. Nos capitéis de todas as catedrais florescem ramos de videira. As flechas de Amiens e de Paris apresentam o ciclo das estações, por meio da imagem dos trabalhadores do campo. Justa celebração. Esse cultivador que afia sua foice, esse vinheteiro que talha, capina ou faz suas mudas com trabalho, fizeram com que a terra brotasse o monumento. Ele é o fruto do campo, ou seja, de seu trabalho. O texto traz uma reflexão sobre o patrimônio artístico urbano medieval e o seu desenvolvimento relacionado com o que, pessoal? O texto a todo momento está trazendo a importância de onde? Do campo, a importância dos trabalhadores, né? Dos seus afazeres no campo. Então, dando pause, responda. Exatamente aí, a cultura agropecuária, né? Ou a cultura rural. Então, tranquilo, ó, uma questão aí de 2024, uma questão recente. Pessoal, muito obrigado. Dúvida? Escreve aí para mim, por favor. Coloca lá o tempo, o minuto. Essa questão aqui, professor, explica melhor essa questão, não consegui compreender. Deixa aí nos comentários, tá bom? Forte abraço para vocês e na próxima aula vamos entrar em Idade Moderna. Vamos destrinchar os principais elementos lá da Era Moderna, tá bom? Forte abraço para vocês. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e até mais. Valeu!